Dia Internacional da Mulher. Aí tem presente, tem isso, tem aquilo, mensagem. Mas aí a gente para pra prestar atenção assim. Todo dia a dia. Todo dia a dia da mulher, todo dia a dia do homem. Todo dia a dia da criança, todo dia a dia do avô, da avó, do tio, da tia. Todo dia. Sabe por quê? O Senhor nos fez. E isso basta. Ele fez a obra perfeita dele. Mesmo que nós sejamos imperfeitos, ele é perfeito. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a ser grato. E quando a gente é grato, a gente não depende de um dia para poder adorar ele e falar, muito obrigado pelo dia de hoje. A gente tem que agradecer todos os dias pelo dia que nós temos. Então, todos os dias devemos agradecer e ser gratos ao Senhor. E falar para ele, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez mulher. Muito obrigado pelos homens, por o Senhor ter me feito homem. Porque é dessa forma que nós precisamos agradecer ao Senhor. Não somente falar da boca para fora, mas falar internamente, de sair de dentro de nós, de dentro do nosso coração. Dificuldades, mazelas, todos nós passamos, porque somos imperfeitos. Mas quando a gente aprende a andar com Ele, a gente a cada dia tenta se aperfeiçoar mais. Amém? Amém. Vamos lá. O pastor falou assim, vai ser Jefinho que vai pregar dia 8. Falei, glória a Deus. Mas ninguém nem lembrou de Dia da Mulher nem nada. Aí Jefinho falou assim, pastor, mas dia 8 é Dia da Mulher. Aí eu falei, o que tem? É porque os homens pregam para mulheres. Aí ele, não, vamos trocar. Você vai pregar no Dia da Mulher. Falei, tá bom, a gente fala, né? Eles vêm aqui, falei, Senhor, o que o Senhor quer? E aí veio essa gripe durante a semana, eu falei, não, tá vendo? Chama outro. Eu não vou nem ter voz. Aí ele falou assim, Gabriela, para com isso aí, você já sabe como é que é, você já sabe que isso aí é o seu corpo reagindo. A semana que vem ainda, a gente está chegando o evento das mulheres, que não ia ser hoje nem ontem, ia ser vai ser dia 14. E a gente acaba adiantando, o nosso corpo adianta, né? E aí ele falou, você lembra no passado, quando teve o primeiro, você também ficou assim uma semana antes? Então, quando a gente para começar a entender os sinais dos nossos corpos, a gente começa a entender que Deus está no controle de todas as coisas. E durante esse meu período quietinho em casa, eu orando e falando para o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Já que é culto das mulheres, mas é culto de celebração ao Senhor. É culto para o teu santo nome. Não é para a gente está ali todo dia. Mas o Senhor precisa ser celebrado. O Senhor precisa ser honrado. E aí, eu estava em casa, ruim, com o corpo doendo, e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aparentemente silêncio, a gente acha que é silêncio. Até que, na madrugada, da quinta para sexta, o Senhor me despertou. E nós temos o costume de falar que 3 horas da manhã, quando a gente acorda, é para orar. Só que lá em casa eu falo que você acordou é para orar. Independente se é 1, 2, 3, 5, 10, não importa. Acordou, ora. Até as meninas sabem disso. E aí, 3 horas da manhã eu acordei. E comecei a pesquisar as coisas para o evento de semana que vem. Comecei a ler versículos sobre jardim, porque o tema é jardim secreto. E comecei a ver as coisas sobre o evento de mulheres. Aí eu, amém, já li bastante coisa, vou dormir. Orei e o sono não vinha. E eu, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor ainda quer palestrar comigo, quer falar comigo? Não estou entendendo. E na hora o Senhor me recordou que eu tinha que ministrar hoje. Eu falei, agora eu estou entendendo, não é mais de semana que vem. Semana que vem ainda está semana que vem. A palavra não diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Então semana que vem é para semana que vem. Eu quero para essa semana. Eu falei, amém, eu não tenho palavra, o Senhor quer falar, amém, eis-me aqui. E na hora veio um nome na minha cabeça. E antes de começar a ler, eu quero perguntar, você já ouviu falar sobre Zeruia? Já ouviu? Sim ou não? Eu, particularmente, se tinha ouvido falar, era literalmente só de ouvir falar assim, um dia. Mas eu não me recordava e fiquei com aquele nome na cabeça, Zeruia, Zeruia. Eu falei, que nome é esse? E fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, eu me dei por conta que muitas das vezes na palavra do Senhor tem nomes que a gente acha que é de mulher, mas é de homem. Eu falei, será que é o nome de algum homem que teve alguma mulher, alguma coisa assim na Bíblia? E fui pesquisar e Zeruia é o nome de uma mulher.
E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 2, versículo de número 16. Lindo. Vamos ler antes um pouquinho para poder você entender. 2:12. A Bíblia diz assim: Descendentes de Judá, título da Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozei, o sexto e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Até aqui. Pode se assentar, por favor. E aí? O que a gente tem para falar dela? Se você for pesquisar na Bíblia, não tem nome de marido para Zeruia. Não tem outros nomes ali que Zeruia foi casada. Não tem. O nome de Zeruia, se eu não me engano, são 26 vezes proclamado na Bíblia. E ali eu comecei a pesquisar sobre o nome de Zeruia. Falei, Senhor, o que esse nome tem a ver? Se é uma mulher, não tem mais nada, só fala do nome dela. E aí eu comecei a entender que assim, Zeruia, ela era irmã de Davi. Ela teve seu nome citado como irmã de Davi. Tudo bem, existem várias descendências, existem vários textos na Bíblia que falam sobre descendência, ascendência, tem diversos. Mas quando a gente começa a prestar atenção que um nome repetido várias vezes na Bíblia, aquele nome tem algum significado. Naquela época, no Antigo Testamento, geralmente, quando alguém tinha que falar de alguém, a pessoa falava sobre o pai e não sobre a mãe. Quando falavam de Davi, falavam que Davi era filho de Jessé. Quando falava de Jesus, Jesus era filho de José. Quando a gente começa a entender a genealogia, a gente começa a perceber que na maioria, não todas, mas na maioria das vezes, os nomes citados são de homens. Porque naquela época a paternidade era algo muito respeitado. E através dos nomes das pessoas, as pessoas eram reconhecidas por quem elas eram. O nome de Zeruia, ela é citado ali como irmã de Davi. E até então, irmã, tudo bem. Irmã de Davi, porque está na genealogia. Porém, ali complementa falando que ela era mãe de 3 homens. Zeruia era mãe de Abissai, Joabe e Azael. E conforme vai passando os textos e nós vamos lendo, a gente começa a entender que o nome dela é repetido várias vezes como mãe de Abissai. Vamos lá, gente. Mãe de Abissai, Joabe e Azael. O tempo todo na Bíblia fala sobre eles. Ou quando fala de um deles. Por exemplo, Abissai fez tal coisa para Abissai, filho de Zeruia. E isso começou a me chamar a atenção e ali eu comecei a pesquisar. Quando a gente começa a entender que um nome ele tem uma força, a gente começa a ver que independente se era homem ou se era mulher, o nome está na Bíblia, é necessário estar. Quando o nome está ali, ele é necessário por algum motivo. Tem algo que atrai esse nome, tem algo que o Senhor quer nos mostrar através desse nome. E ali eu comecei a ver. Ela era irmã de Davi, filha de Jessé. Ela era mãe dos 3 rapazes, sobrinhos de Davi. Só que os rapazes não eram qualquer rapazes. Eles eram homens que eram valentes da guerra. Um deles era comandante do exército de Davi. O outro era conhecido por correr como uma gazela no meio dos campos, no meio da guerra. O outro fazia menção de um homem valente, guerreiro. Mas todas as vezes que esses nomes foram mencionados, vinha junto deles o nome de... Grava o nome, gente. Zeruia. O nome de Zeruia. E aí a gente começa a prestar atenção nessa mãe. Por que o nome dela era marcado? Por que o nome dela
ali dita que ela era casada com tal pessoa, não precisou ficar falando que ela fez tal coisa ou deixou de fazer, não precisou mencionar que a mulher ela era rainha, princesa e o que mais fosse. Simplesmente ela era mãe dos 3 homens mais fortes que tinha no reino de Davi. E aí a gente começa a entender e compreender que quando o Senhor ele quer proclamar o seu nome, ele não precisa de mais nada. Ele não precisa que você seja tal coisa que o mundo impôs para você ser. O Senhor, quando ele tem que chamar a atenção para o seu nome, ele coloca ali entre linhas e talvez passe despercebido durante uma vida toda. E hoje, durante o dia, eu estava conversando com a minha irmã e eu falando: Carol, você conhece Zeruia? Ela falou assim: nunca ouvi. Aí eu falei assim: Carol, eu estou aqui estudando, Carol, e eu estou prestando atenção numa mulher que ela nunca foi mencionada. A maioria das vezes pode ser que alguém tenha pregado sobre ela, mas você não vê o nome dela sendo proclamado. Ela foi feita nos bastidores. Foi uma mulher que gerou homens fortes, e o nome dela o tempo todo sendo dito, mas não como algo ruim, mas como algo bom. E é isso que eu quero declarar para cada uma de nós nessa noite. O culto é para Deus, porque o nome dele tem que ser engrandecido e reverenciado. Homens valentes estão aqui, mas vocês nasceram através de uma mulher, e é hoje através dessas mulheres que eu quero honrar a sua vida, e quero honrar a vida de cada uma delas que estão aqui também. Cada uma de nós tem um nome declarado no céu. O Senhor, ele conhece eu e você. O Senhor conhece a minha e a sua história, independente se você tem um nome na internet e tem não sei quantos mil seguidores, ou se você nem rede social você tem. Quem mais tem que conhecer você senão o Senhor? Às vezes você fala: poxa, eu não sou vista, eu não sou lembrada, todo mundo me despreza, meus filhos não estão nem aí. E aí? E daí? Quem tem que reconhecer o seu nome é o Senhor. A gente precisa todos os dias acordar e levantar e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou fazendo aquilo que é certo. Senhor, eu estou fazendo aquilo que, para o seu nome ser proclamado, é certo. Senhor, aquilo que eu estou fazendo está honrando aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Aquilo que o Senhor me chamou, eu estou cumprindo. Nós precisamos começar a olhar com esses olhos. O mundo, ele tenta o tempo todo nos oferecer holofotes. E aí eu entro numa outra parte onde a gente começa a observar que existem muitas mulheres querendo holofotes, mas o Senhor não te chamou para ter holofote em cima de você, porque o holofote maior que você precisa são os olhos dele. Aquilo de maior que você necessita é dele, é por ele. Você não precisa ser observada por ninguém para você ter o seu valor. Você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, independente das circunstâncias, independente do seu medo, independente de qualquer coisa. O Senhor te chamou para fazer aquilo que Ele quer. Aleluia! Aí a gente começa a observar e ver quantas mulheres estão morrendo por aí. Quantas mulheres estão sendo apagadas na história. Por quê? Você já parou para prestar atenção que teve um monte de mulheres por aí que quiseram fazer algo de bom e mataram, e elas foram mortas? A gente não percebe, a gente fala sobre feminicídio lá fora, mas a gente esquece de falar dentro da igreja. A gente fala sobre as mulheres que são apagadas lá fora, mas a gente esquece de falar dentro da igreja. Eu não falo sobre a mulher ser apagada no sentido como eu estava falando até agora, de você não precisar de holofote, mas eu falo de você ser apagada como você ser massacrada, como você ser pisoteada pelo homem. Quando isso acontece, precisamos sim levantar a nossa voz, mas em primeiro lugar levantar a nossa voz para o Senhor, porque é Ele que vê o meu e o seu secreto. É Ele que conhece a minha e a sua história. É Ele que sabe o que eu e você passamos. Senhor, muito obrigado, porque eu não passo por isso. Senhor, mas nessa noite eu começo a orar pelas minhas irmãs que passam. Senhor, aquelas que estão vivendo ilusão, aquelas que estão vivendo mentiras. Senhor, eu começo a orar e interceder por elas. Quando a gente começa a entender isso de uma forma relevante, de uma forma social, de uma forma íntegra, uma forma por inteira, a gente começa a entender o papel que o Senhor nos deu nessa terra. A gente começa a entender que o propósito do céu, ele vai muito além do que o holofote da terra. Ele vai muito além do que o homem oferece. O homem quer que você brilhe na rede social, quer mostrar que você é isso
maioria das mulheres, elas querem dizer eu sou, eu faço, eu tenho. Mas quando a gente começa a colocar o Senhor na frente, Ele diz, ela faz, ela pode, ela tem, porque eu a fiz. Não é mais sobre nós, é sobre Ele. Assim como Zeruia não pediu nada. Em momento algum está falando ali a história dela, que ela pediu alguma coisa, que ela falou com alguém, que ela foi massacrada, oprimida, ou que ela foi uma mulher valente, guerreira. Não fala. Mas cita-se 26 vezes o nome da mãe desses meninos. Eles eram tementes a Davi, homens valentes de guerra, porém teimosos e muitas das vezes desobedientes. Fica meio estranho falar isso? Eles eram obedientes ao rei, mas eles eram desobedientes àquilo que o mundo oferecia. Muitas das vezes, um dos três acabava fazendo algo porque eles queriam fazer. Isso é humanidade, a carne gritando. É diferente comigo e com você? Não. Na maioria das vezes, nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Não queremos fazer aquilo que Ele está mandando fazer. Quando a gente começa a entender isso, a gente passa a viver uma vida diferenciada, uma vida extraordinária. A palavra do Senhor nos ensina no Antigo Testamento que essa mulher, ela não precisou de nome, de voz. É uma mulher que ela teve nome e não precisou de voz. Em momento algum você vê uma fala dela, em momento algum você vê nada da história dela. Mas mesmo assim, ela foi uma mulher importante para o Senhor. Senão Ele não tinha colocado e permitido que o nome dela aparecesse tantas vezes. Aí, eu estava sentada ali, e eu ia falar mais coisas sobre ela. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor foi e ministrou meu coração. E aí opa, vamos passar. Eu vou fazer isso também, vou falar isso também, se o Senhor está falando comigo. E aí tem pessoas que falam assim, você tem que ter um esboço, você tem que... A gente geralmente faz esboço para a gente não se perder no caminho. Mas quando a gente começa a ficar sensível à voz do Senhor, a gente começa a entender que o Senhor faz o que Ele quer. E enquanto eu estava sentada ali, veio essa frase. Eu até anotei, por isso que eu abri o telefone. Zeruia era uma mulher que tinha nome, porém ela não tinha voz. E aí o Senhor me trouxe para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o Senhor me traz uma mulher que não tem nome, porém tem voz. E aí a gente começa a fazer uma comparação entre essas duas mulheres. Uma tinha filhos, e filhos que honraram a ela, porque eram homens valentes. A outra, ela não tinha nome, mas ela foi escolhida para ter um dos maiores diálogos com o Senhor Jesus no Novo Testamento. Aí a gente começa a entender que quando Jesus vem na Terra, Ele vem para mudar algumas coisas. E quando eu falo isso, eu não falo que Jesus veio para poder tirar o antigo e mudar, não. Ele veio para mudar coisas que o homem tinha imposto, que aquilo era real. Quando a gente vem para o Novo Testamento, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. E aí a gente vai ver a história de uma mulher que tem voz e não tem nome. Que diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava assim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galileia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos.
E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água da vida. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então disse Jesus: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora e que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoraram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que estava acontecendo, o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele disse: tenham para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que ele trouxe algo para comer? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! A palavra do Senhor no Antigo Testamento está dizendo sobre uma mulher que não precisou de nada, simplesmente ela nasceu, teve filhos, e a história a gente não conhece, não sabe. Mas ela foi uma mulher importante, e aonde os filhos iam, se falava o nome dela. Mesmo depois que ela morreu, o nome dela ainda foi proclamado. No Novo Testamento, começamos a observar uma mulher que não tinha nome. Não reconhecemos ela pelo seu nome, mas reconhecemos ela pela sua cidade. Por onde ela morava, por onde ela estava, de onde ela era. E a partir daquele momento, uma mulher que era desprezada por muitos, pecadora, que não sabia o que fazer, ela foi reconhecida pelo Mestre. Quantas vezes eu e você queremos saber e entender o que precisamos fazer? E quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a perceber que é somente ir, abrir a nossa boca e declarar aquele que um dia fez por mim e por você.
esperávamos que acontecesse, aquilo que eu e você não sabíamos que iria acontecer. Quando a gente começa a entender isso, o Senhor começa a fazer coisas diferentes na minha e na sua vida. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o pra quê e o porquê Jesus nos chamou. Aquela mulher, ela era pecadora, já tinha tido vários maridos, vários homens, o que para aquela época era um escândalo, e hoje também não é muito diferente. Só que a gente começa a entender que Jesus não olhou para a aparência, Jesus não olhou para onde ela era, Jesus não olhou para quem ela era, Jesus não olhou as circunstâncias, Jesus só olhou para dentro dela. Quando a gente começa a entender isso, a gente passa a fazer as coisas que o Senhor nos pediu para fazer de uma forma grata. Ela não fez nada que o Senhor pediu. Ela foi a primeira mulher evangelista a ter um encontro com o Senhor e saiu por aí declarando: olha, aquele que me contou tudo o que eu já fiz, aquele que me conhece verdadeiramente, Ele é o Cristo, Ele está aqui entre nós. E naquela época era difícil demais. Hoje nós temos liberdade para poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E hoje, Dia da Mulher, eu quero perguntar para mim e para você, que a palavra corta aqui e aí, o que nós temos feito? Quem você tem sido? Seus filhos declararão seu nome, declararão futuramente o seu nome por aí? Por onde você for, as pessoas vão reconhecer? Ah não, é Ana Clara, filha de Aninha. É assim? Como você será reconhecido por aí? Ou a gente vai ser uma mulher que não precisa de nome, mas vão falar assim: ah, eu conheço uma mulher lá de Itaboraí. Olha, não sei o nome dela não, mas ela fala aquilo que o Senhor fez. O testemunho dela é forte. Olha que mulher virtuosa, que mulher maravilhosa. O que você está esperando? Você está esperando o seu nome em holofote? Você está esperando ser dito que você era uma mulher de tal lugar? O que você está esperando? Nessa noite eu quero dizer para você, independente do que você estava esperando, a partir de hoje, não espera mais não. Só faz aquilo que Ele pediu para você fazer. Só começa a cumprir o que a palavra do Senhor pediu para você cumprir. Aquilo que está aberto e liberto hoje para a gente fazer. Se a gente for olhar para o mundo, estamos vendo o fim dos tempos por aí. E o que eu e você temos feito? O que eu e você temos feito? A gente só tem feito para os nossos? Ah, eu vou fazer só para o meu. Só para os meus. Porque é mais cômodo, porque é mais fácil. Eu me meter com o outro? Ah, não, duvido, vou falar nada. Jesus falou: fale somente com os seus. Fique somente dentro da sua casa. Faça somente para você. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou: não, tá tudo lindo. Tá todo mundo liberto, porque a graça veio e libertou todo mundo. E você pode ficar tranquilo, fazer tudo o que você quer. É assim que Jesus falou? Ou existe uma Bíblia inteira para você e eu lermos e a gente todos os dias aprender um pouquinho mais? Eu não sei de tudo. Não nasci sabendo. Não conheço tudo. Estou hoje como pastora pela misericórdia do Senhor. Porque um dia Ele chamou e eu falei: eis-me aqui. Todos os dias a gente abre a palavra do Senhor e a gente lê mais um pouquinho, a gente aprende mais um pouquinho. A gente precisa ter a humildade em nosso coração, em nosso ser, em nossa vida, e falar: não, sobre isso eu não sei. E tá tudo bem você não saber, mas o que não tá bem é você não saber e não querer saber. E você não procurar saber. É isso que não tá legal. Você precisa assim levantar a sua cabeça e falar: eu posso fazer mais. Durante essa semana, eu fiquei o tempo todo remoendo isso dentro de mim. Senhor, eu posso fazer mais. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu posso fazer mais, Senhor, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Coisas bobas. Eu posso levantar cedo, não posso? Posso? Posso. Consigo? Nem todo dia. Ah, Gabi, você está falando que a gente tem que acordar cedo? Não é isso, não é sobre isso. É sobre você entender que qualquer coisa a gente pode. Desde que a gente corra atrás. Ah, pastor, eu não sei de nada não.
Mais de 20? Mais de 20. Quantos anos tem que você fez o básico de teologia? Final do ano. Mais de 20 anos dentro da igreja, crente. Ela quis o quê? Se aprofundar. Buscou conhecimento. É para dizer que é teóloga? Não. É teóloga? Não. Não fez faculdade, ela fez um curso. De quê? Para aprender mais. Ah, pastor, não quero fazer curso não. Tudo bem. Mergulha na palavra do Senhor. Busca mais o Senhor. Essa mulher, ela precisou fazer o quê? O que ela precisou fazer? O que, gente, que ela precisou fazer? Ir. Ela só precisou ir. Eu fui, acreditei, ouvi, reconheci que ele era meu mestre e fui declarar para todo mundo aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti. Por que está sendo tão difícil? A gente vive num mundo onde o nosso país ainda é liberado que a gente pregue o Evangelho do Senhor, que a gente fale a palavra do Senhor a qualquer criatura. Se eles não querem ouvir, está tudo bem. Mas o nosso papel é fazer o que? Falar do amor de Jesus. Pregar a palavra dele. Declarar todos os dias o que ele fez por mim e por você. Ah, não sei pregar, não precisa pregar. Fala o seu testemunho de vida. Quantas pessoas precisam ouvir aquilo que Jesus fez com você? Poxa, mas hoje é dia da mulher, acho que foi ela. E eu também. Eu queria estar sentadinha ali ouvindo, porque quando eu ouço eu aprendo mais, eu acho. Mas quando a gente começa a entender que quando o Senhor nos chama, a gente tem que fazer, a gente faz. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer ficar na salinha das crianças? Levanta a mão. Levanta, com vontade, com força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, olha a conta. 10 pessoas. Quantas pessoas nós temos na igreja? 10 pessoas querem ficar na salinha. Todo dia é tranquilo ficar na salinha? Para quem já fica, é tranquilo? Não é. Não é tranquilo. Todo dia tem muita criança na salinha? Não. Tem dia que tem 3, é uma benção. Tem dia que tem 10, 12 crianças na salinha. Eu vou falar para você, por que ninguém fica? Todo mundo tem que ficar na salinha. Vou falar assim? Não. Eu pergunto quem deseja ficar na salinha. É uma responsabilidade muito grande a gente trazer essa palavra, essa mensagem, para as crianças. A gente poderia pregar da mesma forma que é pregado aqui embaixo, lá em cima? Não, dá mais trabalho, é mais cansativo. Tem dia que a gente não está bem, mas quando a gente se dispõe a fazer, é gratificante a gente olhar para as crianças e chegar em casa e falar assim: mamãe, papai, eu ouvi hoje falar de um homem que ele matou um gigante com uma pedrinha. E aí você fica encantado de ouvir que é seu filho, a sua filha aprendeu alguma coisa. Às vezes em casa a gente não tem tempo, mas tem alguém lá para poder fazer. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que a salinha não é nada, mas é uma forma de evangelizar. É uma forma de evangelismo. Porque através de uma criança que às vezes veio um tio, uma tia, um avô, uma avó, ela chega em casa falando. Aí às vezes um tio, avô, avó, que nunca vem. E aí ele começa a sentar para ouvir a palavra de Deus que é ministrada aqui. Você começa a entender que é um ciclo. A gente precisa começar a honrar quem fica na salinha. A gente precisa começar a parar e falar assim: caraca, no dia que eu fiquei muito cansada, então eu vou ficar mais um dia para poder ajudar. Porque o rodízio é maior. Quanto mais pessoas, maior o fluxo, menos vezes você precisa ficar. Só que é tão gratificante que esquece o cansaço, né, Karine? Tem dia que às vezes a gente fala assim, Cacá fala assim: não vou não, eu estou na salinha, ela vem. Porque ela sabe que não é lá. Eu estou falando isso porque é uma coisa simples, mas a gente entende isso aqui que está sendo dito na palavra, na prática. Quem fica na porta? Tem gente às vezes que não fica na porta, mas quer ficar. Na porta, o seu sorriso, o seu abraço, às vezes é o que a pessoa que está passando lá fora precisa. Temos testemunho, não temos? Do rapaz que estava passando lá do outro lado, já olhou, sorriu
não deu tchau, o rapaz atravessou, veio, entrou e ficou. Às vezes aquilo que você faz está sendo Deus fazendo. Quando a gente começa a entender a palavra, a gente começa a entender que tudo que nós fazemos precisa exalar Cristo. Zeruia era uma mulher no Antigo Testamento, mãe de 3 homens guerreiros valentes. Só sabemos o seu nome, mas eu tenho certeza que era uma mulher de força, de garra, valente, porque ela ensinou seus filhos. Eram homens bons. Sabemos o nome dela, não sabemos a história. No Novo Testamento, conhecemos uma mulher pecadora, toda errada, tadinha, toda ruim, mas que um dia ouviu, viu, acreditou e falou: peraí, eu vou correr para dizer que Ele é o Cristo. Ele falou tudo que eu fazia, tudo que eu faço. As pessoas precisam começar a acreditar, mas ninguém vai acreditar em mim. Acreditaram nela, que era pecadora, que todo mundo queria julgar, que todo mundo queria tacar pedra. Foi a maior evangelista da época. Por que não vai acreditar em mim e você, que estamos vivendo uma vida íntegra, que estamos vivendo uma vida com Deus, que todos os dias nos arrependemos dos nossos pecados? Abra a tua boca da forma que você sabe fazer. Às vezes é através do louvor. Declara através do louvor. Às vezes alguém é curado através da sua voz. Às vezes alguém é tocado através do seu abraço. Não saia daqui achando que você é qualquer um, que você é qualquer uma, mulher, porque você não é. Eu tenho certeza que quando a gente faz o nosso papel muito bem feito, os nossos filhos, nossos maridos cumprem a palavra. A palavra do Senhor fala sobre a mulher em diversos capítulos, diversos versículos. Fala sobre a mulher virtuosa, a mulher valorosa, a mulher sábia que edifica seu lar. Fala sobre o marido que tem a mulher prudente. O Senhor fez da costela de Adão cada um de nós. Ó, já ouvi isso? Não, gente, ele fez da costela de Adão mesmo. Tá vendo? Se a gente não prestar atenção, é isso? Da costela de Adão. Eu e você fomos feitas. Cara, uma mulher palavra. O Senhor fez Eva. A partir de Adão e Eva, a humanidade nasceu. Aí a gente começa a entender a palavra. Tá vendo como é que coisinhas pequenas que às vezes pessoas falam por aí, você fala: glória! A gente precisa ler mais a palavra do Senhor. A gente precisa cuidar mais dos nossos ouvidos. A gente precisa parar de ouvir qualquer coisa que dizem por aí. Cuidado com aquilo que você escuta. Tem muita gente querendo holofote, falando muita coisa errada. Muita gente com ego lá em cima, dizendo que eu sou, eu posso, eu faço. Deus me ama mais do que te ama. Mentira de Satanás. A palavra do Senhor lá em João 3,30 diz assim: convém que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. A palavra não é só para quem disse, não. Eu carrego essa palavra comigo. Convém que Ele cresça e que eu diminua todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. O nome dele precisa ser reverenciado e engrandecido no meu nome, na minha vida, na minha casa, na minha família. Todos os dias a gente precisa reverenciar o nome dele através do quê? Um status, através de uma foto. Cuidado, você está sendo observado. Hoje, durante o dia da mulher, eu observei diversas frases, mensagens. A gente recebe, né? De pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, pessoas que são cristãs, que não são. A gente vê muita coisa nos status. E aí a gente começa também a observar a vida da pessoa. Ah, é fofoqueiro, né? Não, não é fofoqueiro, não. É porque a gente tem olho. Aí a gente vê. Então quando a gente não quer que faça pra gente, não faz pronto também não. Não bota nada lá que não vai edificar o nome do Senhor. Seja uma mulher prudente. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher que edifica. Comece a entender aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se alguma coisa que você vai fazer vai ferir alguém, não faça. Vou botar? Não bota. É melhor você mudar. Como a mulher samaritana,
que você querer ser igual a uma dessas que você acha às vezes que é a mulher de Deus e não é. A gente vive num mundo hoje, irmãos, que tudo pode. Tudo pode. Tudo é lindo. Só que tem coisas que não nos convém. Tem coisa que não convém que a gente faça. Não seja igual a essas que a gente às vezes olha e fala, ah, fulano está fazendo. Seja diferente. Aleluia. Mude a sua perspectiva. Leia a palavra do Senhor, se entrega na mensagem. Todos os dias peça ao Senhor, Senhor, faz de mim algo novo. Senhor, se eu era assim, agora eu não quero mais. Se eu fazia assim, agora eu não faço mais. Ah, mas eu fiz até ontem e vou continuar. Não, não continua, para. O Senhor ainda está dando a oportunidade da gente parar e começar algo novo. Em nome de Jesus, a mensagem que eu quero deixar para cada uma de nós é que independente se o seu nome é reconhecido ou se você é reconhecida de outras formas, de outras maneiras, lembra que quem tem que te reconhecer mesmo é o Senhor. Quem tem que olhar para você e dizer, princesa, preciosa, linda, menina dos meus olhos, é Ele. Não é ninguém lá de fora, não. Você não precisa de um holofote em cima de você. Você não precisa que alguém lá de fora te aplauda. Você precisa que o Senhor te reconheça. Aleluia. Assim como essas e tantas outras foram reconhecidas na palavra do Senhor. Que o Senhor te reconheça hoje como a mulher que edifica o seu lar, como a mulher prudente, a mulher sábia, a mulher guerreira, como a gente palestrou no passado, a Estete Rainha, a mulher virtuosa, a mulher que pode todas as coisas, a mulher resiliente, que não desiste, que está com a cabeça de pé, a cabeça erguida, e que fala, não, eu estou cumprindo a palavra do meu Pai, eu estou cumprindo a palavra do Senhor, aquilo que Ele me pediu para fazer. Se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero pedir às mulheres que venham aqui para frente receber o Senhor. E os homens vão interceder daí também. O homem vai fazer o papel hoje, o seu papel de sacerdote, seu papel de homem de Deus, que intercede, que ora. Meninas, vocês são mulheres também. Hoje vocês só vão receber, em nome de Jesus. Agora é o seu momento do papai. Os homens vão tirar foto.